Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à Prosa com o Betaglia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto que nós estamos vivenciando nesse momento aqui, que é Covid, a complexa logística da vacina até o paciente. Nós já tratamos desse tema aqui, mas com enfoques, com abordagens diferentes disso que nós vamos falar hoje. A distribuição e a aplicação das vacinas do Covid-19 será e tem sido um dos esforços mais complicados que as organizações de saúde públicas já enfrentaram. Muitas são as variáveis e as incógnitas. O malabarismo logístico por detrás de tudo isso e os pequenos e importantes detalhes estão muitas vezes além da nossa compreensão. Nenhum ou poucos países terão vacinas suficientes, principalmente no primeiro momento, para atender a todos que necessitam dessa vacina. As autoridades de saúde pública precisam priorizar quem é vacinado. Logicamente, quem é vacinado primeiro, nós estamos vivendo essa situação, principalmente aqui no Brasil, onde a gente estabeleceu rankings de idades para que as pessoas possam ser vacinadas. E o processo de comunicação também é importante, ele é extremamente necessário e ele tem um viés de influência na população muito importante, de tal maneira que essa comunicação ela precisa ser muito bem estabelecida e, portanto, precisamos tomar muito cuidado com os órgãos de comunicação aos quais nos escutamos e aquilo que nós lemos sobre o que acontece com o famigerado Covid. As razões precisam ser muito bem comunicadas, muito bem explicadas para a população, para que o pânico não seja ainda maior. Algumas vacinas necessitarão, aqui, de 2 doses para aumentar a eficácia, um exercício de planejamento e gestão muito importante. A vacina da Pfizer, por exemplo, deve ser transportada e armazenada em condições muito frias, ultra frias, é um desafio fantástico dentro da logística, de alto risco e também de custo elevado. Mas, vamos lá, eu gostaria de refletir sobre esse assunto, conversando com um amigo meu de Portugal, o caríssimo Walter Marinho. Amigo Walter, que honra, que orgulho tê-lo aqui na Prosa com o Betaglia para nós falarmos, prosearmos sobre esse assunto extremamente importante nos dias atuais. Seja bem-vindo, Walter. Professor, mestre, eu que agradeço imensamente por essa oportunidade de nós estarmos a partilhar aqui o conhecimento, e aprender consigo, que a gente, fazendo e escutando as suas prosas, a gente sempre aprende alguma coisa, E eu acho bastante bacana o vosso programa e sinto muito orgulhoso de estar aqui a partilhar consigo esse assunto que é tão importante, de muita relevância, e ainda com uma interrogação, ou com várias interrogações, durante todo o processo. Então, quando nós vamos estar a falarmos sobre a cadeia logística que envolve a vacina, nós estamos a dizer desde a sua produção em países diversos até a nossa produção local, mas, obviamente, mesmo essa nossa produção local, ela é dependente de também insumos que vêm desse exterior, e toda essa logística tem que estar muito bem assente, porque não sabemos reações que haja adversa quando o cidadão toma uma vacina de uma marca e na segunda dose ele toma de outra. Então, foi com essa dinâmica e com essa preocupação, aproveitando um trabalho que nós tínhamos feito para o NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês, o controle de medicamento com a saída deles para o Brexit, Então, nós montamos um canal junto com a DHL. A DHL é um dos nossos maiores clientes, juntamente com, então, a 3M, em toda a Europa, e montaram um centro na Bélgica, e através da nossa plataforma, que ela tem uma característica bastante diferenciadora, que ela nasceu para ser uma plataforma
como se utilizasse a física da internet, ou seja, né, não importa quantos operadores tem no caminho, de onde vem, para onde vai, o modal utilizado, a única certeza que a plataforma garante para quem está de uma ponta, para quem está de outra, e agora até o cidadão, é de que vai chegar. E chegar nas condições no compliance que foi estabelecidos e os SLAs. Então, foi com essa perspectiva que nós viemos, já estávamos, né, aqui no Brasil, e viemos, e quando surgiu esse desafio da Covid, a Gartner nos mencionou como sendo uma solução logística para ser utilizada na distribuição aí dessas vacinas, né? Olha que interessante, o Walter. Você tem, na realidade, você já falou das preocupações. A gente tem ouvido, inclusive, nesse momento aqui, que a situação realmente é bastante crítica, né, no contingente de pessoas, onde as mortes e o nível de contaminação tem aumentado, o vírus tem sofrido as suas variantes. Cidades modestas aqui no Brasil estão tendo aí uma quantidade grande de pessoas que se vão, né? O que é muito complicado, inclusive cidades vizinhas aqui de São Paulo, né? Mas eu gostaria de falar, você falou da sua plataforma, do seu trabalho, da experiência que vocês têm, o que é fantástico, mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa cadeia do frio, né? Ou seja, da importância de você manter essa cadeia do frio substancialmente regrada, né? Ou seja, de tal maneira que ela não sofra oscilações, até porque, desde o ponto da partida, que é a produção, até, como você bem falou, a chegada do produto até o paciente, como é que a gente mantém essa temperatura, né? Principalmente porque nós vamos ter elementos físicos variados, né, Walter? Você é importada a vacina, nós vamos pensar em termos do Brasil, mas ela é importada, ela vai para o navio, do navio vai para um estoque intermediário, depois vai para um outro veículo para ser transportado, vai para um centro de distribuição, desse centro de distribuição vai para um caminhão, o caminhão vai para um laboratório, sei lá, tem toda uma complexidade enorme até chegar no paciente, né? Como é que você enxerga isso? Quais são os parâmetros fundamentais aí, Walter? Então, assim, o desafio, realmente, ele é um desafio global, e para nós, da América Latina, América do Sul, esse desafio ainda ele é acrescido devido às temperaturas, né? Enquanto outros países, nesse momento, já estão praticamente quase a se começar a terminar o seu inverno, nós ainda temos temperaturas bastante elevadas face a outras geografias. Então, esse cuidado deve-se ter. Até a Pfizer, né, como outras que tinha como a sua base as temperaturas menos 80 graus, já conseguiram ter uma prova, pediram ao FDA para que pudesse considerar essa nova pesquisa dele, que ele baixou de menos 80 para menos 20. Uhum. Então, já deixa numa temperatura bastante normalizadas com outros tipos de medicamentos e outros frios que são transportados. Então, essa parte da refrigeração, para mim, é um dos principais desafios, porque qualquer elevação da temperatura, você tem uma vacina eliminada e ela ser aplicada no cidadão, isso pode causar reações adversas até a sua morte. Então, por isso que essa vacinação em massa, né, que nós estamos, que ela anda aí a conta-gotas, é justamente por essa dificuldade também logística e de produção, de fazer com que se chegue na temperatura certa, se mantenha, e como passa por diversos operadores, seja eles, né, internacionais, no nosso caso aqui, que é o exemplo, né, bem real, vem de outro país, vai para o CD central em São Paulo, né, em Guarulhos. De Guarulhos é distribuído para os estados. Dentro dos nossos estados, há 247 armazéns regionais. Desses armazéns regionais,
passa para 50 mil prontos de vacinação. Então, essas redistribuições e essa manipulação depois feita por pessoas, né, lá na ponta, e até em vilarejos, comunidades indígenas, etc., essa nossa geografia complexa, tudo deixa a logística ainda com maior cuidado para essas movimentações dentro de toda essa cadeia. E, Walter, como é que você tem visto, já que você tem trabalhado nessa frente aí, como é que você tem visto essa, não a eficácia da vacina em relação ao paciente, que isso nós vamos desbravar um pouquinho lá no segundo tempo, no segundo bloco da nossa prosa aqui, né? Mas nessa primeira parte aqui, como é que você tem enxergado a eficiência da logística, né, do Brasil, se comparada, por exemplo, a países da Europa? Porque às vezes a gente fala, não, o Brasil tem uma logística fantástica, tal, mas só que o Brasil tem relevos, tem distâncias grandes a serem cumpridas, né, e nem sempre a logística é tão profissionalizada. Logicamente, nós estamos buscando empresas extremamente profissionais para trabalhar com esse assunto, porque é um assunto importantíssimo para a sociedade e para a população. Mas como é que você estabelece esse comparativo, Walter? Assim, nós temos uma assim, visão, que ela é a mesma em quase todos os países, que foi um evento que pegou a todos de surpresa, onde a colaboração logística é o coração para que isso se suceda bem. Então, esse problema, ele não é de uma empresa, né? Uhum. Ele não é para ser construído ou para ser distribuído através de uma empresa, mas de várias. Então, como nós controlarmos e manter todas ao mesmo nível? Então, aqui é que entra a nossa plataforma, né? Que ela, independente da plataforma que haja, ela é realmente um omnichannel, uma plataforma de colaboração logística com uma torre de controle central, onde você está vendo todos os atores e dá ao ator de pequeno porte como de maior porte a mesma sustentabilidade. Por quê? Porque as grandes operadoras logísticas, elas, do ponto de vista de negócio, ela não é interessante ter um transporte em determinado município que tem 3, 4, 5 mil habitantes. Mas tem um operador local lá próximo que você dá essa capacidade para ele cumprir esses requisitos, e ele vai cumprir a última pernada, a última milha para esse grande operador. E hoje, até mais, né? Nós temos uma parceria com outro colega nosso, da Speedbird, a qual nós podemos acrescentar junto a esse modal aí, né, os transportes não tripulados, principalmente para algumas regiões de difícil acesso, como Pantanal, Amazônia, etc., né? Então, eu vejo que nós temos, como é que eu posso dizer, um desafio grande, porque nem todas as empresas estão iguais do ponto de vista tecnológico, né? Mas é preciso uni-las e colocá-las todas no mesmo canal. Até nós estamos a desenvolver, junto com 25 municípios do sul do Brasil, numa região turística bastante bacana, com uma história bastante interessante, desconhecida de muitos de nós brasileiros, chama Regiões das Missões, né? Que faz 400 anos em que os portugueses e os espanhóis adentraram por lá. Então, nós estamos a fazer um projeto com eles, de junto dessa cadeia logística, monitorar a aplicação em cada cidadão, pensando no lote, na vacina, na marca e a nível de estudo, né, evitar, do ponto de vista de nós termos desvio dessas doses, pessoas que não estejam dentro dos requisitos, para além de utilizar aqueles dados reais para estudo, né, se caso venham a ter problema. Essa preocupação veio a ser, eles anteciparam isso, né, esse projeto foi antecipado junto com uma universidade, a qual eu sou diretor de tipo assim, inovação lá, que é a Universidade
de Santo Ângelo, nós aí antecipamos essa parte que hoje está no Congresso Nacional, que é imputar aos municípios qualquer problema que haja com a vacina e com o cidadão do seu município. Então, esses tipos de soluções, além dele ser uma solução de saúde pública, preocupada com o cidadão, o que ele tomou, se a temperatura estava certa, validade, a empresa, a dose, a primeira, a segunda, há casos que há terceiras doses, não sei se o amigo tinha essa informação, né? Então, é preciso ter esse né, controle que vai integrar da plataforma do Conect SUS, abastecendo aquela área que o Conect SUS tem da sua carteira de vacinação digital. Então, isso dá maior garantia a todo o processo, desde quando entrou aqui no Brasil até quando é aplicado em cada cidadão. Olha só que maravilha. Você está entrando numa seara, num campo que eu gostaria de explorar bastante, que é basicamente o que a gente chama da resposta eficiente ao paciente, né? A gente conhece aquele esquema do SR dentro das organizações, que é a resposta eficiente ao consumidor. Eu gostaria de explorar esse lado de o quanto a gente está respondendo eficientemente ao paciente. Mas nós vamos fazer isso, Walter, no segundo bloco. Pode ser? Perfeito, perfeito. Oi, Walter, que legal, que bacana. Essa prosa está sendo realmente fantástica sobre alguns pontos, algumas dúvidas que eventualmente as pessoas possam ter aí sobre a vacina e o esquema que está sendo montado para ela. Que legal que você esteja trabalhando nesse campo, trazendo uma plataforma que apoia a distribuição da vacina. Eu queria explorar agora aqui, o Walter, um lado que eu julgo bastante importante. Nós falamos muito sobre a logística, a distribuição, o problema da armazenagem, da estocagem, da refrigeração, mas eu queria tocar num outro aspecto, que você já mencionou aí, eu achei muito interessante, que é a coordenação de quem toma a vacina, primeira dose, segunda dose. Eu não sabia da terceira dose, eu desconhecia esse assunto, então algumas delas, né? Ou uma delas pode ter esse viés. Então, eu gostaria de explorar o lado voltado para o paciente, quanto a gente está sendo eficaz e eficiente com relação ao paciente. Então, desde o momento que chega a vacina, a organização de tudo isso, você falou da última pernada aí, né? da última milha, né? Até a aplicação no paciente. Tá, a bola é sua, vamos lá. Obrigadíssimo mais uma vez, professor. Assim, a vacinação, né, do ponto de vista da sociedade, ela encontra pela desinformação muito ceticista, né? Então, nós temos uma sociedade hoje ceticista. E virou-se uma prioridade, porque uma coisa é certa, que os laboratórios não garantem indenizações, porque não houve o tempo certo para se fazer as vacinas, para se fazer um estudo, né, mais aí, meticuloso sobre os seus efeitos. Mas são todas válidas, mas tem essa preocupação desse monitoramento. Então, foi por isso que surgiu, do ponto de vista de maior controle, até para não se haver desvios, termos aí vacinas sendo vendidas pela internet, que não é vacina, ou que até é vacina, né? Que foi desviada como se fosse um mercado negro, surgiu essa oportunidade de controlar até o cidadão, né? Então, ele, quando apresenta o seu CPF, é aquele cidadão mesmo, onde lá também tem uma outra característica que ele autoriza na plataforma, assina que ele está autorizando receber aquela vacina. Porque o que acontece? Hoje, nós já estamos numa segunda onda, né, dessa pandemia e já prevêem novas cepas a qual essa vacina não abrange. Então, essa extensão do que vai ser o projeto de vacinação, ele só está começando, mas ele vai adentrar a 2021
2022 e provavelmente 2023. Por quê? Eu até estou fazendo parte de um projeto que está estudando qual será a próxima pandemia que eles preveem que venha dos animais domésticos, né? Então, já estão se preparando, isso que nós estamos a passar agora, podemos dizer que é um grande ensaio para uma coisa maior que está por vir por aí. Então, digitalizar esses canais, preocupado com o cidadão, até a migração dele interna entre os municípios. E eu vou te dar um exemplo aí, no interior de São Paulo, tem uma outra cidade, que é a cidade de Votorantim, também no interior de São Paulo, provavelmente vão fazer a mesma coisa com esse controle individual, que foi um governo falar que ia fazer uma vacinação em massa, de repente começou a migrar as pessoas para aquela cidade para poder receber a vacina, né? E elas nem são daquela cidade. Então, por isso a necessidade de ter esse controle, porque ela até podia ter essa vacinação em massa, migrando para aquele determinado local, mas ela voltar para sua casa, a sua origem, ela iria estar sendo vacinada num período X ou Y com outro tipo de vacina. E o que eu vejo, professor, do ponto de vista estratégico, é que devido a essa escassez dos materiais para se fazer até as nossas vacinas a nível nacional, aqui no Brasil, nós podemos vir a falhar este ano de vacinação. Por quê? Tem um período para que as pessoas tomem a segunda dose, né? Então, ultrapassando aquele período, vai diminuir a eficiência da vacina e aquele efeito de rebanho esperado, que 70% da população brasileira deve ser vacinada para que se consiga este efeito, ela pode vir a ser falha. Então, esse processo que nós estamos a passar agora, ele está bastante crítico, mas não é só aqui. Na União Europeia encontra-se a mesma problemática por falta de, tipo assim, vacinas. Então, tirando o viés político da coisa e indo para a questão técnica, esse é um problema geral, não é só aqui, né, nacional, e que já estão prevendo que esse ano, apesar de todos nós, ou quase todos, serem vacinados, a vacina só terá efeito do ponto de vista contínuo a partir do próximo ano. Então, temos um desafio realmente enorme do ponto de vista de todas as pessoas e profissionais envolvidos nessa vacinação. Quando nós falamos, fantástico, né? Acho que você deu fez um retrospecto, uma leitura bastante interessante para as pessoas que nos acompanham aqui. É um resumo que, veja, eu assisto quase que diariamente a televisão, escolho, né? Eu pinço lá qual é a notícia que eu quero ouvir, leio aí pela internet, mas você está trazendo, inclusive, algumas informações aqui que eu desconhecia. E por isso que eu falo, Walter, da importância da comunicação, ou seja, nós precisamos, e os meios de comunicação precisariam estar muito mais voltados para serem agentes de informação factual, né, corretas para a população, porque, de uma certa forma, principalmente aquelas pessoas mais envelhecidas, né, tem uma idade maior, ele fica temeroso, ou seja, poxa, se eu for infectado, né, eu tenho 70, 80 anos, se eu for infectado, a possibilidade de eu perder a vida é muito grande, né? Então, tem muito esse viés. Eu queria olhar para um outro lado, já que você está falando do seu sistema, da sua plataforma, principalmente quando se volta para o controle das pessoas, da vacina, que essa tem sido a grande preocupação, né? A gente acabou vendo aí na mídia alguns fatos negativos, né? E você chegou a mencionar, en passant, alguns deles, de pessoas que estão, né, aí tomando a vacina ou na fila para tomar a vacina e não estão na lista para essa finalidade, né? Então, eu acredito que não seja só o Brasil, né, que fique nessa condição, mas aí, quando você fala nessa aplicação que você tem,
ela apoia nesse sentido, porque não é só o aspecto logístico, né? Tem também o aspecto logístico, mas tem o aspecto de gestão e controle. E vamos pensar na boa gestão e no bom controle, né? E quem deve tomar, ou seja, você vai capturar os dados, saber quem são as pessoas, e essas pessoas não devem sequer ser substituídas, né? Como é que seu aplicativo funciona em relação a isso? A plataforma funciona em relação a isso? Perfeito. Uma das coisas que vem do ponto de vista de gestão daquele administrador público, né, é a preocupação dele a primeira parte moral, né, que é referente se ele não está dentro daqueles requisitos, né, ele vir a passar à frente, então já dá logo uma conjunção de um mau administrador ou de um mau funcionário público, né? É a primeira coisa. E aí isso demonstra bem, às vezes, o estirpe de profissional que se tem. Então, a solução ela tem um valor maior do que a questão logística em si, porque essas próprias empresas logísticas também vão alimentando a plataforma para poder fazer essa gestão. Para mim, o ponto mais importante e que os gestores públicos, desde o federal, estadual e municipal, têm com essa pandemia, é a digitalização do seu cartão de vacina. Então, a partir desse momento, desse uso, desse aplicativo, com essa conexão ao sistema de saúde, para além de você respeitar os requisitos, você tem certeza que aquela pessoa é aquela mesmo. Porque hoje esse controle, ele não é feito de forma fidedigna, porque o senhor chega apresentando um documento. E com a rapidez que as pessoas têm para não ficar próximas às outras devido à própria pandemia, você não tem como oferir se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. E o senhor pode tomar uma vacina hoje em determinado município, pega esse documento, um endereço de um amigo seu no vizinho, na cidade vizinha, e vai lá e toma a segunda, que seria a primeira de outro, né? E vira uma confusão. Então, temos a chance, com a pandemia, de fazer com que nós tenhamos uma ampla utilização dessa carteira de vacinação digital, que ao cidadão perder, esquecer em casa, etc., ele, ao apresentar o seu documento, tem lá os seus dados. Então, nós que vivemos numa era, né, passamos para a quarta revolução, né, industrial, acho que é mais que na hora que os serviços públicos também acompanhem. E essa é uma excelente oportunidade obrigatória, é um respeito do gestor público para com o cidadão, ele ter esse tipo de controle, né? Mesmo que quem tem esse acesso seja só o cidadão, mas ele sabe que ele tem lá a carteira dele de vacinação digital. O dia que ele vacinou, quem aplicou, quem foi a equipe que estava aplicando naquele turno, naquele momento, até para efeitos, caso venha a ter, né, ele possa vir a poder buscar respostas e etc. Uau, fantástico. Importante isso que você está colocando, porque normalmente o que acontece, quando você vai tomar uma vacina, e isso aconteceu comigo recentemente, a pessoa pergunta, você já tomou essa vacina? Às vezes você nem se lembra se você já tomou ou não tomou a vacina, não é o caso aqui da pandemia, logicamente todo mundo vai ter muito bem mentalizado se tomou ou não, né? Mas você não tem, né, não tem esse cartão digitalizado, o que é básico, né? Você mencionou aí a indústria 4.0, né? O mundo, nós estamos em um mundo em transformação, um mundo digital, economia digital, mundo globalizado, ou seja, tem tantas palavras bonitas aí para uma série de coisas, né? Walter, nós estamos aqui, meu amigo, a nossa prosa passou muito rápida. Nós estamos aqui finalizando. Eu gostaria de saber de você se você tem uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui, para nós finalizarmos com chave de ouro a nossa prosa aqui com o Bertaglia. Nossa, passou realmente rápido, né?
Sinto-me à vontade e prestigiado, caso tenha outras oportunidades de nós darmos continuidade a, né, essa prosa, porque realmente teremos mais surpresas que não estão previstas ou que fogem ao nosso conhecimento aí. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes dentro desse, né, universo, e o senhor mencionou uma delas, que é a parte da comunicação. E a comunicação, na quarta revolução industrial, nós, em um momento de teletrabalho, que já mudou a forma como as pessoas trabalham. No meu caso, eu já até fazia isso muito tempo antes, né? Eu já vivia aí uma uberização do trabalho, podemos assim dizer. Então, eu acho que um dos principais recados que fica para nós que estamos numa era tão aí moderna é a parte da comunicação. Como que num momento extremamente difícil dos dias de hoje, e nós temos lugares que está em plena quarta revolução industrial e temos outras que nem saiu da primeira. Como fazer que a comunicação siga fidedigna, seja correta e não desinformada como nós estamos a ver. Então, hoje, a nossa guerra ela vai além, muito além da logística, do que esse controle individual, mas ela parte pela simples comunicação. Então, hoje nós temos um ceticismo gigantesco que pode vir a matar pessoas, porque eles acreditam no que um X de comunicação fala, outro fala, e deixou a ciência de lado, né? A ciência que sempre foi o nosso guia, né? Então, estamos a deixar que a comunicação, que é uma ciência, assim como a política, ciências políticas, tudo tem uma ciência, eles estão a esquecer dessas premissas básicas, de acreditar e de fazer com que essa comunicação seja eficiente, independente de qualquer questão ideológica que tenha. Então, a minha preocupação, fica o meu, né, recado, que as pessoas acreditem na ciência, né? Ela é o início, o fim da ciência não existe, mas ela é o início e de todo esse processo. Então, fica esse meu recado, face a esse momento tão difícil que nós aí vivemos. Fantástico, meu amigo. Ao infinito e além, né? Um abraço virtual para você, muito legal essa prosa, gostei muito realmente, foi muito bacana, e vamos seguir em frente, né? Porque o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ok? Muitíssimo obrigado, obrigado a todos os seus fãs aí, todos os seus seguidores, espero que eles tenham gostado. Sinto-se abraçado e muito honrado de ter participado do seu programa. Legal. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, um abração para você. Tchau. Tchau, tchau.